Sim. Coloca o sim aí no chat. Quero ver o sim subindo aí, subindo. Sim. Obrigada. Pessoal, é importante a gravação para quem, por exemplo, não tinha internet disponível nesse momento ou algum contratempo e depois vai assistir a nossa aula. Tranquilo? O gatinho voltou. Maria Luísa. O gatinho O gato voltou. ataca a aula de novo. Ele está acompanhando a aula. Quero ver ele produzir o texto no final dela. Hoje nós temos mais uma missão. Mas antes, eu queria ler um texto junto com vocês para a gente começar o nosso trabalho, tá? Espera aí que eu vou compartilhar rapidamente aqui. Nós estamos na oficina 2, ou seja, aula 2. Lá no Google Sala de Aula está disponível as 3 Boa tarde, primeiras missões. Boa tarde. Estão Boa tarde. disponíveis as 3 primeiras missões. Quais são elas? A primeira missão... Vocês tinham... Gustavo Costa Lima, abre o seu microfone e fala as 3 missões para mim enquanto eu me preparo para ler. Eu não fiz missões, hein? Brincadeira. A primeira era pegar um objeto que tinha uma história e você tinha que contar a história desse objeto. Perfeito. A segunda missão era gravar um vídeo de alguém contando uma história que ela viveu. Podia ser sua mãe, qualquer pessoa. Pegar uma foto antiga e falar a história dessa foto. Perfeito. 3 missões. Diz que os piratas no navio não podem deixar de cumprir as suas missões, senão o navio naufraga. Então, neste ponto, nós, aqui do Caderno de Memórias, pedimos que vocês não deixem de cumprir essa missão. Eu não fiz ainda, Pro, mas vai ter a sexta, o sábado e o domingo para fazer. Então, eu conto com todos vocês fazendo. Beleza? Fechou? Vamos fazer uma leitura. Hoje, nós vamos falar sobre museu. Museu do eu, museu do nós. Quem pode abrir o microfone e me dar uma definição do que é um museu? O que é um museu? Onde tem coisas raras e antigas no museu. Tem coisas raras e antigas. Legal, Jorge, legal. Gostei da definição do Jorge. Alguém quer acrescentar? No Eu museu Uma também tem exposição que tem quadros ou objetos. Coisas Perfeito. únicas, professora. Coisas únicas, que só tem únicas. uma coisa. Legal, legal. Muito bom. Eu não vou pedir mais definições, porque todo mundo que acrescentou já acrescentou legal e valeu muito a pena. No dia de hoje, nós temos algumas coisas que nós temos que primar. Os nossos objetivos são compreender o que é um museu e articular os conceitos de memória. O que museu tem a ver com memória? Beleza? Estabelecer relações entre memória individual e memória coletiva. Aquilo que é memória minha, eu, a Sandra, que vivi, e aquilo que é memória coletiva. Todo mundo tem uma visão disso. Perceber como objetivo as imagens, e imagens que podem trazer lembranças de um tempo passado. Então, perceber como objetos, desculpa, eu li errado. Perceber como objetos e imagens podem trazer lembranças de um tempo que já foi. Quando eu falo em imagens, eu falo em foto, eu falo em quadro, eu falo em desenhos. Existem N possibilidades. E, por último, aí, para hoje, refletir sobre a ressignificação da memória por meio da transmissão oral da arte da escrita. O que é a transmissão oral? É quando eu falo, antigamente, antes de existir a escrita, muito do que a gente conhecia passava de uma pessoa para outra. Então, eu sentaria aqui com vocês, não no Meet, porque não tinha computador, mas a gente sentaria numa praça e eu começaria a falar, e aí quando vocês crescessem, vocês falariam para outros grupos, e quando esses grupos crescessem, eles falariam para outros grupos, e aí se perpetuaria. Coisas que a gente conhece hoje foram escritas assim, a Bíblia, a mitologia grega, o Alcorão, então uma dezena delas, de início era só a memória coletiva, todo mundo ia transmitindo isso, por isso foi tão difícil chegar a uma definição das coisas exatamente como elas aconteceram. Perfeito? Bem, continuando, nesta oficina, o grupo deve visitar um museu. A gente vai visitar um museu, a gente vai assistir um vídeo de uma visita ao museu, e isso depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria, na primeira etapa, fazer essa leitura. Eu vou aumentar um pouco, porque eu sei que tem gente no celular que não vai conseguir ler, né? Porque é mais difícil você enxergar aí, porque o texto não está tão grande. Mas eu vou pedir que, mesmo que você não consiga ler,
Pede para o Gabriel ou para a Dani, Helena, por favor. Mesmo que você não consiga ler, você vai fazer o seguinte, você presta atenção no que eu estou contando, que eu estou lendo exatamente o que está aparecendo na tela. Em setembro, de objetos que contam histórias. Em setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro foi consumido pelas chamas. As imagens do fogo, além de funcionários e pesquisadores que tentavam salvar parte das coleções, comoveram a opinião pública. Inaugurado há mais de 200 anos, quando o Brasil ainda era império e detentor de um dos 5 maiores acervos do mundo, o museu tratava-se de um símbolo da história nacional. Abrigava o crânio de Luzia, fóssil humana mais antiga encontrada no Brasil e nas Américas nos anos 1970, em Minas Gerais. Guardava ainda o esqueleto do maior dinossauro que habitou o Brasil, documentos de independência do país e coleções de pedras da Imperatriz Leopoldina, mulher de Dom Pedro I. Por que o incêndio gerou tanta Desculpa, gente, eu tenho que olhar. Não, só ia ver se eu achei que alguém estava pedindo para entrar. Por que o incêndio gerou tanta repercussão? Entre as respostas recorrentes, disse que o Brasil perdeu parte do seu passado, de sua memória. Se o Brasil perdeu, perderam também os brasileiros. Santiago Castroviejo Fischer, professor da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, em um artigo publicado no jornal El País, aponta a importância... Desculpa, gente. Aponta a importância dos museus para... Desculpe. Aponta a importância dos museus para a relação de um povo com seu passado. E vai além. Um museu atua em 3 frentes. Oferece um olhar para o passado, ou seja, um parâmetro para medir mudanças, uma escala de tempo, também educa no presente sobre o mundo que nos rodeia, tanto físico como das ideias. E, principalmente, cria oportunidades para resolver problemas que ainda não somos capazes nem de imaginar, ou seja, abre portas para o futuro desconhecido. Um museu é, além desse lugar que conjuga o passado, presente e futuro, um espaço para a construção de narrativas. Um espaço para a construção de narrativas sobre espaço, tempo e pessoas. Criamos museu onde abrigamos objetos que foram selecionados por alguém em uma determinada época, a fim de valorizar, intencionalmente ou não, determinados aspectos da cultura. Um museu, portanto, é responsável por contar uma história, difundir uma narrativa, em geral, construída por um grupo e não por toda a população. Nós dividimos o mundo em 3 partes. Beleza? Tranquilo até aqui? Nós fizemos uma leitura sobre um museu no Rio de Janeiro que pegou fogo. Esse museu, o que acontece? Na época, as imagens da mídia eram das pessoas carregando, correndo as coisas, porque muito se perdeu nesse incêndio. Aqui em São Paulo, nós tivemos o incêndio do Museu da Língua Portuguesa. Era um museu super tecnológico, super legal, e perdemos grande parte do acervo. Então, é muito triste quando o museu se perde, porque literalmente a gente tem um grupo de pessoas que acaba perdendo também a chance de poder estar atuando socialmente nesse museu e etc. Fora que, assim, o museu engloba uma porção de coisas, é a memória histórica, tem muito papel, né? Então, na hora que pega fogo, é muito complicado mesmo. Voltando para cá, museu com outros olhos. A gente vai organizar uma visita a um museu. É um espaço de memória na sua cidade. A gente faria isso no presencial e isso ia ser muito legal. Nós iríamos, porque é fácil organizar a visita para o museu. Mas vivemos um momento de pandemia. Então, desse momento, nós vamos mostrar... As professoras, depois de mim, elas vão contar para vocês o que a gente vai mostrar e vocês vão ver como vai ser legal o que a gente vai conhecer. Conversa bastante com o que vocês mostraram até agora. E aí, durante a visita,
Peça aos alunos para ficar atento ao acervo e também ao modo como ele é organizado. Então, qual é o meu pedido, já que a gente não está lá olhando? Eu quero que você já separe seu caderno, a sua caneta, e você anote aquilo que você julgar importante. Então, você vai colocar assim, anotações sobre o museu, 2 pontinhos. E aí você pode pôr uma setinha e colocar o que é importante, um pontinho e colocar o que é importante. Você vai criar tópicos aí para você. Tá bom? Isso é muito importante, isso são anotações que a gente tem que aprender a fazer. Quando vocês chegarem no ensino médio, faz toda a diferença um aluno que sabe anotar. Porque, literalmente, os professores são muito mais orais no ensino médio. Eles não escrevem tanto na lousa, eles mais falam do que escrevem na lousa. E aí, nós temos, desculpa, gente, permitir, a Adriele entrando. E aí eu vou fazer algumas perguntas e eu vou reabrir o chat, mas eu vou pedir, eu fechei o chat e vou fechá-lo novamente em alguns momentos. E vou pedir que vocês se concentrem a no chat estar colocando aquilo que nós estamos pedindo enquanto resposta, tá bom? Porque senão fica muito oi, conversas avulsas e isso acaba atrapalhando. Então, nesse momento... Para quem está entrando, Sandra, colocar o nome no chat e acende. Aproveita que está aberto. Quem não colocou ainda, lembra que a Lucielma, a Sandra e a Maria Amélia estão dando falta para quem escreve 2 vezes. Então, assim, eu vou... Uma para escrever, outra para riscar. Uma para escrever, outra para riscar. Então, o que eu peço? Pega, coloca seu nome, série e turma no chat agora, enquanto está aberto. Tá bom, escreveu só uma. Vive, Gustavo, não sofre, não. Foi só para encher seu saco. Vai, depois, o que você vai fazer? A gente vai entender um pouco sobre esse museu. Mas, no momento, ó, tem algumas perguntas aqui, que você está vendo na tela agora, que eu vou liberar para você lá no Google Classroom. Vou liberar como? Para você responder. Então, você vai fazer uma pesquisa. Assim que você estiver anotando, você vai anotar o nome do museu que está sendo passado no vídeo. E aí, você vai anotar tudo que você puder. E aquilo que você não souber, você vai no professor Google e pergunta quando o museu tal foi construído. Ele vai te responder, o professor Google. Ah, que ano? Quem é que construiu? O professor Google vai te responder. Mas eu vou ler as perguntas para quem tem uma memória boa já ter uma ideia do que pode tancar do vídeo aí também. Quando o museu foi construído? Quem o construiu? Que objetos ou outros elementos, como gravações de língua ou histórias de vidas, fazem parte desse acervo? Como esses objetos estão distribuídos? Parece que algumas peças do acervo são mais valorizadas do que outras, ou seja, parece que essas coisas são mais importantes do que o resto. Que história sobre o lugar, uma pessoa, o movimento artístico e etc., esse museu conta? Você gostaria de incluir outras peças nesse museu? Aí já é uma resposta bem pessoal. Então, essa daqui você não vai encontrar no vídeo. Você vai ter que pensar sobre ela você mesmo. Por que você quer incluir essas peças? E o que você aprendeu nessa visita ao museu? Aumentou o seu conhecimento? Como? Será que o museu é um lugar que a gente deve ir? Por que um lugar com coisa velha é legal de ir? Vamos pensar sobre isso. A gente tem que, literalmente, pensar além da caixa, sair do mundinho e crescer. Beleza? Vamos seguir. Beleza, cheguei aqui em outra parte e vou falar para vocês. Os museus devem os seus nomes aos antigos templos de musas. Vocês todos já devem ter ouvido falar em musas gregas, né, que eram responsáveis pela arte, pela poesia, pela música. Na Grécia, quem era as pessoas que inspiravam essas coisas eram chamadas de musas. Então, devido a elas, recebeu o nome de museu. Que os gregos, na sua mitologia, consideravam filhas da memória. Isso nos leva a pensar a criação dessas instituições voltada para a conservação de acervos históricos, culturais, científicos e artísticos. Gente, mesmo a ciência, ela tem seu museu. Se você pegar a primeira lâmpada que foi criada, ela não é parecida com a de agora. Se você pegar a própria criação de algumas coisas, existe um museu lá em Serra Negra, que ele é um museu só de coisas feitas
com ferro, mas elas todas são automatizadas. Então, existe muita ciência também nisso. Existe arte, ciência, cultura e história. E para organizar as exposições públicas como parte de um processo histórico de expansão da memória escrita e iconográfica. O que é isso? Memória escrita é a memória do que se escreveu durante os anos. E iconográfica é a memória de desenhos, de imagens, sinais, coisas diferentes da escrita, mas que também representam um grande enriquecimento. Ok? Bem, aqui ficou a parte da Sandra. Eu passo a palavra para Maria Amélia. Lembrando que a gente ainda vai conhecer o museu daqui a pouco. Então, por favor, eu vou deixar de projetar para Maria Amélia. Pode aproveitar para baixo para mim, só para dizer. Posso? Eu vou passando então para você, só vai me falando. Na verdade, assim, o Museu do Eu e o Museu do Nós. Por que é o Museu do Eu e o Museu do Nós? Nós vimos que o Museu do Rio de Janeiro pegou fogo, né? E lá se foram muitos objetos, as pessoas corriam para salvar. E para salvar lá também, o que eles pegaram? Pegaram lá o fóssil, né, que foi a cabeça da Luzia, não sei se vocês ouviram falar. E quem era a Luzia? A Luzia foi a primeira brasileira, a primeira de nós, né? Eu nunca tinha ouvido falar na Luzia também, até o incêndio. Desde que a gente precisa esperar acabar uma coisa, né, para a gente poder descobrir algo, e ir ao museu para descobrir. Então, assim, a gente viu que o museu é um espaço de preservação de memória, foi o que a Sandra acabou de falar, a nossa memória, o nosso nós, o nosso eu. E, no mesmo tempo, eles constroem exposições, né, de uma narrativa que influencia o modo como nós nos entendemos. Como que eles se entendem? Aí, nesse incêndio, eu vou fazer uma perguntinha para eles, Sandra, e eles levantam a mão, assim, não vão ser todos que vão poder falar. Pode pôr no chat também, que a gente lê. Isso, está aberto o chat nesse momento. Isso, então é melhor responder no chat, então. Porque quando pega fogo no museu, pegou fogo no Museu da Língua Portuguesa, todo mundo vai salvar alguma coisa. No Museu do Rio de Janeiro, todo mundo também tentou salvar alguma coisa. Foram poucas coisas que foram salvas lá, na verdade. E eles? O que eles salvariam se a casa pegasse fogo? O que eles correriam para salvar dentro de casa? O que você salvaria aí, Sandra, na sua casa? Ai, gente, acho que as pessoas, em primeiro lugar, no meu caso. Em segundo, acho que os documentos, Amélia. Tipo, RG, certidão de nascimento, porque é complicado depois tirar documento de novo. E fotografia. Então, imagine assim, que não tivesse ninguém lá dentro, saiu todo mundo correndo, não tivesse ninguém. E os documentos a gente tira outro. Algo assim de memória, Acho que as fotografias dos meus filhos, né? As fotografias. Se eu estivesse lá na casa da minha mãe, eu salvaria uma máquina de costura que tem lá, e um relógio de parede, que era do meu avô, que ficou com meu pai. Eu não peguei isso. Vai dividir depois, quando a minha mãe se for, se a gente não for primeiro do que ela. Aqui dentro de casa também salvaria minhas fotografias, os papéis de exame médico dos meus filhos, essas coisas todas. E eles, o que eles salvariam? Eu não salvaria o cachorro. E algo assim de fotografia ou algo da mãe, né? Eles estão falando os desenhos, o cachorro, minha celular. Celular de memória, tem muita coisa lá mesmo. Minhas pinturas, que mais? Eu salvaria os meus livros também, tem muitos livros que eu levaria para o Rio para pegar. Eu também tenho um monte de livros. O Davi colocou, eu salvaria minha família, o resto são bens materiais, depois a gente conquista, ó, reflexão. A Melanie colocou meu cachorro. Eu também salvaria o meu, ele é o tranqueira, mas eu salvava. A Merli salvaria o livro dela, é muita coisa para pensar. Gustavo salvaria os desenhos, e se desse mais alguma coisa, ele salvava, mas primeiramente os desenhos. O Gustavo gosta muito de desenhar, tem um acervo grande aí. O Marcos Vinícius é o Nokia, tijolão ainda, olha. A Merli diz que os desenhos de anime, o celular,
a família e as roupas. É Olha verdade, né, Merli? Andar pelado é complicado. Olha o que a Camila tem. A Camila, eu salvaria o livro da biografia de Frida. Olha que coisa linda. Frida Kahlo. Celular, Davi. Ah, não, Davi já falou. Maravilha. Meus livros eletrônicos e desenhos, a Mariana. Mariana Oliveira salvaria os livros. O Lucas salvaria o dinheiro. É verdade, né, Olha. Lucas? Se queimar, não pode gastar. Ah, o João disse que salvaria a família, incluindo os animais. Quantos animais você tem, meu filho? Eu tenho uns 12. Eu tenho uns 12. Menino, tá que nem eu. Eu tenho um monte de porquinho da Índia. Eu tenho 21 porquinhos da Índia lá embaixo. Eu tinha 2 porquinhas da Índia, só que morreu. Daí minha tia me deu mais 2. Pra mim e pra minha irmã. A gente tinha 2 que morreu. Então salvaria elas, tá certo. Eu acho super justo. Noco tijolão, iria salvar o meu cachorro. O Vitor salvaria o PS4. A Maria Luísa salvaria o celular, minha mãe. E o jogo do Mortal Kombat. E os materiais de escola, né, Maria Luísa? Seu gato também. Muito bom. A Marcele salvaria os cachorros, no plural. É claro, professora, meus gatos em primeiro lugar, tirando a minha mãe. Mas ela não deixa o gato nem para ter aula. Se acontece uma dessa, o gato está fora antes que ela de casa. Você viu que salvaria a mãe, né? O pai, ninguém tá preocupado com o pai. Não, meu pai não estaria aqui em casa. Meu pai não mora com a minha mãe. Meu pai é separado. Mas tudo bem. Gente, muito legal, América. Muito legal. Bora lá, então, para outra etapa. Muito bom, gente. Valeu mesmo. Ver que vocês conseguem salvar alguma coisa, um sentimento aí de história. Tudo faz parte da nossa história, né? Salva minha mãe vai contar a história dela. O Ronaldo contou a história linda da mãe, a mãe contando. Cadê o Ronaldo? Tá aí? A Heloísa. Não apareceu no chat ainda hoje. Então, vamos lá. Eu, sinceramente, ando colado com o celular, então nem precisaria salvar ele. Ele fica no meu bolso toda hora. Sair, ele já sairia também, né, João? Além das fotografias, né? Nós também temos artistas visuais que se valem de objetos de memória. Então, assim, esses artistas que escrevem, eles também vão nos objetos de memória para eles escreverem, para mostrar. E quando a gente vai no museu, a gente vê tudo isso, né? Do mesmo modo, há escritores que usam a própria biografia, realmente vê a própria biografia, para contar a história daquele autor, né? Então, assim, eu posso contar a minha biografia. A gente tem a biografia do Carlos Drummond de Andrade, da Cecília Meireles, uma conta na biografia que é a história do nosso, né, nossos autores, né? Que como a gente vai saber da vida deles se alguém não escrever sobre eles? Ele vai saber só o livro, escreveu um livro, é uma poesia. Mas quem escreveu, né? Tem que saber com quantos anos escreveu, quando nasceu, quando morreu, quantos filhos teve, de onde veio. A gente sempre lê um pouquinho na sala de aula também. Então, acho que foi isso, né? Podemos agora passar para mostrar para eles o museu. Chegamos à parte 3. Luciana, dá a introdução aí. E reparem que ainda não rolou missão nenhuma. A missão hoje deve ser muito difícil. A etapa 3 é a exposição. E aí, como que a gente vai fazer essa exposição? Vai ser virtual? O que vocês acham? Vamos assistir, então, primeiro o museu para a gente ter umas ideias? Isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de apresentar o que eu estou apresentando agora. Lu, você quer explicar um pouco sobre esse museu e essa exposição que eles vão ver? Então, vocês vão ver agora o Museu A Pinacoteca do Estado. É um museu muito antigo aqui no nosso estado. E a exposição que está lá, tem várias exposições, né? Como vocês falaram, tem objetos antigos, mas tem objetos novos, tá? Museu não é só museu de coisa velha, coisa antiga, como alguns falaram aí.
essa exposição que está em cartaz lá na Pinacoteca do Estado, é a exposição dos gêmeos. Eles são irmãos, né, gêmeos, e eles trabalham juntos desde criança. Então, eles têm uma relação muito forte com a Pinacoteca do Estado, porque eles moravam próximo ali da Pinacoteca do Estado, ali no Cambuci. Então, eles iam até o museu, faziam seus primeiros passeios lá no 6º, 7º ano, né? Eles foram conhecer a Pinacoteca, e agora eles têm a Pinacoteca, a exposição deles está espalhada na Pinacoteca toda. Então, vocês vão ver obras, vocês vão ver esculturas, vocês vão ver as primeiras camisetas. Eles faziam os grafites das camisetas deles, porque as de marca eram muito caras, né? Como são até hoje as marcas, né? Consideradas famosas. E tem os primeiros desenhos dele, né? O Gustavo aí que gosta de desenho também, né? Os primeiros desenhos, as charges, os mangás, né? A primeira parte da vida deles, eles levaram tudo, todo esse arquivo de memória da história deles, que ficava armazenado na casa deles, eles levaram para o museu. Então, é fantástico, né? A gente vai poder observar toda essa característica, toda essa história da vida dos dois, né? Então, dessa importância da gente poder, através de um objeto, né? No caso, aí a gente vai explicar a missão no final aí depois do vídeo, da importância desse um objeto, qual a importância desse objeto na sua vida, essa importância afetiva. Então, eles têm muitos objetos, e aí eles retratam no vídeo, tá? Agora vocês vão ver o vídeo aí que a Pro Sandra vai compartilhar. Eu fechei o chat, então vamos deixar a comunicação para depois do vídeo, agora é hora de atenção. Lembrando o nosso pedido inicial, anotações sobre o museu, ó, o nome do museu já está aí, Pinacoteca de São Paulo, se quiser já anote, já é momento disso. E se quiser, nesse momento, fecha a câmera, preserve o celular e se centra na imagem. Caso você não esteja ouvindo, em algum momento a imagem fale para você, fica de olho, fica de ouvido ligado no áudio da coisa. Porque, às vezes, a gente hoje tem muito podcast que nem vai imagem. E, ainda assim, a gente consegue imaginar, a gente consegue trabalhar com isso. Tá? Então, prestem atenção, nós vamos assistir um vídeo, ele tem 20 e poucos minutos, e eu quero que vocês, nesse momento, busquem anotar o maior número de informações importantes, sempre lembrando que o critério para anotar é você que usa, isso é importante, vou anotar, isso é importante, vou anotar, isso é importante, sem se sacrificar e prestando atenção para a gente conhecer um pouco sobre a Pinacoteca de São Paulo. Tá ok? Vamos para lá? Todo mundo com papel e caneta aí, tranquilo, pronto? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu fechei o chat para o Cauê que acabou de entrar. Para o Cauê que acabou de entrar, eu vou abrir um minutinho só para ele colocar o nome dele aí. Nome, série e turma. Por favor, Cauê. Super rapidinho. Você, caderno. Pega. Uma folhinha. Eu vou ficar vendo o vídeo junto, aí depois vou pegar ele, rever e anotar tudo. Tá bom. Tá bom também. Caraca. Tá, mas é muito trabalho. Podia já fazer na hora. Eu sei, Gustavo, mas senão o pessoal dispersa e é um vídeo comprido e com muita informação. Então, a gente vai fechar o chat mesmo para vocês conseguirem se concentrar aqui, tá bom? Vou fechar de novo. Quem não colocou o nome, fica tranquilo. Depois vocês colocam. Beleza, chat fechado. Vou fechar, inclusive, meu microfone e minha câmera. A gente vai buscar tirar toda a informação aí. Vai ficar somente a informação do vídeo. Para você se concentrar, a gente volta para falar sobre ele. Partiu! Nós somos os gêmeos, Otávio e Gustavo Pandolfo, e a gente está muito feliz de poder dividir isso com vocês, o que nós acreditamos, o que a gente desenvolveu durante todos esses anos. Bem-vindos ao nosso universo.
Então a exposição começa com uma sala que para nós é muito especial. Foi uma das mais difíceis de colocar, de montar, de selecionar os trabalhos. E ele passa por diversos momentos, né? Você olhando os desenhos, esse processo criativo, a gente vê de que forma a gente foi colocando coisas, elementos no trabalho, de forma natural, assim, do que a gente estava vivendo no nosso cotidiano da infância, do bairro que a gente cresceu, das maneiras que a gente brincava na rua, da família, né? Da família, em torno da família, da própria cultura hip hop, metade dos anos 80, 1984, quando a gente teve o primeiro contato com hip hop. Eu acho que pelo fato também da gente, nossa infância, passar muito pelos anos 80, começo dos 80, era uma época que tudo aquilo que a gente vivia, que estava acontecendo ao nosso entorno, servia como inspiração. Desenhos da época, história em quadrinhos, os desenhos do irmão mais velho, os desenhos da minha mãe. E a gente cresceu num bairro chamado Cumbuci, na região central, onde a cultura hip hop também foi muito forte. Mas a gente começou a fazer parte dessa cultura de forma muito natural. Eu acho que ia linkando uma coisa com a outra, né? A arte da cultura hip hop, a arte do Arnaldo, aí tinha o trabalho de pintura que a gente ia na casa dos avós, tinha lá um quadro pintado pelo Nicanor Ferracil, que foi um grande influenciador nosso também, que ele pintava muita queimada. Então tinha influência da pintura a óleo, tinha influência dos desenhos, influência do spray com grafite nas ruas. Foi uma mistura disso tudo, assim. Eu acho que desde pequeno mesmo, essa amplitude de experimentar diferentes linguagens acontecia. Teve esse curso que a gente participou aqui na Pinacoteca, que para nós foi fundamental. Nossa mãe, sempre apaixonada, muito apaixonada por arte, sempre procurava levar a gente em exposições. Tudo que tinha relacionado à arte, ela procurava inscrever a gente, colocar a gente, para poder a gente se familiarizar com esse universo. Aqui, quando a gente chegou aqui com 9 anos, a gente teve essa oportunidade de mergulhar dentro do universo, onde outros alunos estavam também querendo mergulhar, e todos nós fizemos parte do mesmo oceano aqui dentro, assim, com essa diversidade e com essa oportunidade de materializar tudo aquilo que a gente estava sonhando, sabe? E ter acesso, muitas vezes, até de material que a gente não tinha acesso nas escolas que a gente estudava. Principalmente. Até mesmo no bairro que a gente morava. Então foi um dos primeiros lugares que a gente teve contato com lata de spray. Foi aqui na Pinacoteca, em 83. E é engraçado de ver, porque você repara que, mesmo pequenininhos, a gente pintando uma só figura, sabe? Então isso foi desde na parede, sempre. Que é engraçado, né? A gente está pintando na parede da Pinacoteca um personagem junto. Essa ligação de trabalhar o mesmo desenho, ou o mesmo objeto, ou a mesma escultura. Eu acho que vem muito daí, dos anos 80, assim. Essa era, para nós, foi uma década muito especial e muito criativa, assim. Principalmente porque a gente mergulhou de cabeça dentro do hip hop, e o hip hop também fez a gente enxergar outras culturas. Foi um leque enorme, assim, ter mergulhado no hip hop, porque ele envolvia a dança, que era o break, a música, que era o rap, o DJ, o grafite, e acho que tudo isso também abria outros leques. Se for ver, a gente mergulhou certamente dentro do universo da moda, porque a gente nós nos vestíamos como a gente achava que deveria ser, a gente confeccionava as nossas roupas, né? Os avós ajudavam a costurar lá na máquina e a gente pintava as roupas. Ao mesmo momento que estava fazendo as roupas, pintando as roupas ali, dedicando semanas nisso, a gente estava pintando um mural na rua, uma parede na rua, e aí estava experimentando uma outra linguagem. Ao mesmo momento estava experimentando uma outra linguagem, pegando um toca-disco do avô, apertando os parafusos e vendo qual é a melhor maneira de tocar sem a agulha pular. Foi aí, nessa época, que a gente também começou a buscar o porquê da gente desenhar, o porquê que a gente faz o que a gente faz hoje. Então, acho que o hip hop serviu também como uma porta para a gente entender que, peraí, o nosso universo é desenhar. E por que a gente desenha? Um exemplo, entrando aqui nessa sala, você vê que é muito diferente dessa daqui. Essa daqui, essa trajetória, o começo de tudo, isso aqui já é o trabalho concretizado, assim. A gente vive dentro desse universo. Mas ele precisou passar por aqui, pelo começo. O alicerce dele foi isso aqui, os desenhos de criança, a influência da família, a influência do hip hop, os anos 90, que foi muito importante para a gente também.
se a gente parar para refletir, a gente entende que os desenhos que a gente fazia quando a gente tinha 5, 6 anos, eles são forrados de detalhes, muitos detalhes. A gente sempre foi muito ficcionado em detalhes, né? Então a gente tinha que encontrar uma maneira de materializar esses detalhes em outras linguagens, como o uso do spray. Primeiro estudar o estilo, buscar um estilo que fosse que a gente estivesse feliz com ele, fosse contar aquilo que a gente estava querendo contar. E essa imersão em busca do estilo durou uns 5, 6 anos, assim, de estudo mesmo, assim, aprofundado. A gente entendeu também que a gente já tinha esse universo dentro da gente só precisava estudar ele, entender o porquê das coisas. Uma das características do nosso trabalho é esse contorno que a gente faz, que é o contorno bem fininho, feito com spray, tá vendo? Contorno fininho, assim, ó, bem... A grossura, tá vendo? Do dedo e do traço do spray. Isso é feito com spray. Então, assim, para chegar nisso, é um estudo de técnica mesmo e de usar muito spray. Muita persistência, assim. Aí vem os sombreados que a gente faz, vem as ideias que estão por detrás do desenho, toda a construção do desenho, as estampas que são feitas nas roupas. A utilização de outras linguagens, por exemplo, esse fundo aqui, isso aqui é tinta à base de água, misturado com plotter, misturado com spray, isso aqui é tudo spray, feito no spray. Tem partes que são pincéis, né? A gente usa pincel também. Coisa. Então, acho que essa diversidade de técnica também, de materiais, vem do improviso dos anos 80. A dificuldade que tínhamos nos anos 80 de conseguir material, a gente improvisava com o que tinha. Então a gente sempre teve isso no trabalho. A gente não tinha um spray, beleza, a gente vai fazer de pincel e contorna com uma lata de spray que a gente tem, a gente contornava tudo o que precisava. Aqui mostra muito isso, eu acho, assim, o estúdio, né, que era um quarto pequeno, bem pequeno, e que a gente conseguia resolver as coisas que a gente precisava ali. Dormia aqui mesmo, no chão, e pintava aí. Então aqui foi onde essa busca pelo estilo, pela autenticidade, pela materializar os nossos sonhos, o que a gente acreditava, e foi tudo aconteceu aí. Aí entra os experimentos, né, de linguagens, de técnicas e de suportes principalmente, porque nessa época a gente não conseguia comprar uma tela, a gente saía na rua e pegava o material que encontrava na rua, transformava isso em arte. A gente fez muito isso. Então a maioria dos trabalhos dessa época, né, são trabalhos assim, que ou é uma tela que a gente achou na rua, ou é um pedaço de caixa de madeira que a gente desmontava e remontava e montava uma caixinha para pintar. Essa e essa são lonas de caminhão. Então a gente esperava a feira de terça-feira da rua do estúdio acabar, pedia para os feirantes se tinha algum pedaço de lona de caminhão para poder pintar. Aqui passa pelo estudo de óleo. O nosso trabalho ele passa desde um desenho desse tamanho, pequenininho, assim, um desenho de papel, a uma lateral de prédio de mais de 15 metros de altura. Quando a gente fazia essas caixinhas, são caixinhas de madeira, a gente também imaginou que isso aqui pudesse ser uma lateral de um prédio. Isso aqui poderia ser uma lateral de um prédio pintado desse tamanho. Aí a gente também começou a desenvolver esse outro lado do trabalho, que era como levar isso para a parte fora, externa, de uma escala gigantesca. Acho que aqui é interessante essa vitrine, porque mostra esses esboços dessas laterais que a gente pintou pelo mundo inteiro, a escala do tamanho que é o desenho, e com esse desenho desse tamanho, a gente olha ele no ondame, no scaffold, e dali a gente risca o desenho desse tamanho. Então a escala, a gente ampliou essa escala, mesmo enxergando desse tamanhinho, a gente enxergava uma lateral de prédio daquela, pequenininha também, como se fosse aquela caixinha, como se fosse uma caixa pequena. Aquele foi o primeiro gigante que pintado, assim, ó. Foi a primeira vez que alguém pintou um trabalho de um personagem numa lateral de um prédio, só o personagem, assim. Deixando o fundo, né? E só entrar o personagem, como a gente fez na Tate aqui, ó, no tijolinho da Tate. A gente quis preservar, deixar o tijolinho e fazer só o personagem. Então, assim,
Essa visão de suportes, para nós, sempre foi muito ampla. Ou enxergar nosso trabalho numa caixa pequena de uma gaveta, ou enxergar esse mesmo trabalho na lateral de um prédio, sabe? Só muda a proporção, assim. Ou esse mesmo desenho que está Escala. aqui num papel, ele virou um avião inteiro pintado. Só com esse desenho do papel aqui. Essa vontade de utilizar diferentes suportes, diferentes materiais, isso acontece até hoje, até os dias de hoje a gente está trabalhando assim. Você vê, por exemplo, os cadernos, a gente Desliga o fazia todos microfone. os cadernos, a gente que costurava os cadernos, porque a gente queria fazer do nosso jeito também. Diferentes tipos de folha, a gente cresceu no bairro do Cambuci, onde tinha várias gráficas, a gente ia lá pedir uma folha para uma folha para outra e montava um caderno para desenhar. O que a gente se inspirou lá atrás, em 84, 85, até hoje a gente usa. O processo criativo nunca parou, né? Não para. Até mesmo montando aqui a Pinacoteca, é engraçado, até você montar a sua exposição, a nossa exposição, isso também nos influenciou. E também surgiram outras ideias nesse processo de montagem da exposição, de colocar isso tudo junto. Foi a primeira vez que a gente conseguiu Enxergar isso. enxergar, realmente, literalmente enxergar o que a gente tinha feito desde o início até hoje, assim. Ela deu um respiro para nós, assim, essa exposição. Eu acho que também a importância dessa exposição, uma das principais para a gente, é também abrir esse segredo, contar esse segredo de como a gente fez para chegar nisso aqui. Para chegar na pintura de um avião, por exemplo, sabe? Como é que foi esse processo? Eu lembro do Johan falar, é muito importante vocês contarem isso, vocês mostrarem isso, porque as pessoas às vezes conhecem o seu trabalho numa lateral de um prédio ou numa exposição, mas você descobrir o que tem por detrás disso, esses segredos do artista, de como ele elabora, como ele planeja, como ele faz a matemática para essa coisa se materializar, eu acho isso fundamental, assim, num processo criativo. Você ter essa oportunidade de entender isso, de enxergar isso. Essa é uma sala que se conecta muito com a música, que é uma das maiores paixões que a gente tem também. A gente sempre teve, acho que, influência da música de alguma forma, de crescer num bairro musical, né, vamos dizer assim, porque do lado de fora a gente tinha o hip hop acontecendo, dentro de casa tinha o rock and roll com o Arnaldo, tinha a música erudita com o avô, e é essa mistura, assim. Então a gente cresceu dentro dessa mistura. E para nós faz muito parte do processo criativo, a música. A gente estava tão dentro desse processo criativo, quando a gente era criança, de desenvolver isso, de que tudo servia como fonte de inspiração. A gente se lembra de pegar todos os discos do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso avô, e pintar as capas, desenhar em cima das capas, mudar as capas, ou então pegar o disco para fazer scratch. Então, isso aqui também é trazer isso de volta, essa brincadeira com capas de disco, que a gente ouve, músicas que a gente ouve. Mas para nós tem muito essa coisa da beleza, eu acho. A gente sempre admirou a arte das capas de disco. E eram verdadeiras obras de arte, né? E aqui a gente tem alguns exemplos de alguns boombox que a gente mesmo criou, que a gente mesmo fez eles. Esses boombox. Mas é sempre essa ligação com a música, né? De você ampliar isso. Então a gente criou, tem essa instalação das caixas, que são as vozes. A gente costuma dizer que são vozes e que se conversam muito bem com as pinturas que foram colocadas aqui. Isso aqui mostra muito bem a ideia do experimento em texturas e as diferentes linguagens que a gente tem, né? Às vezes a gente tem uma ideia de fazer um determinado fundo e não necessariamente a gente já sabe o que vai pintar, né? Ou às vezes a gente já sabe o que vai ser feito, o que vai ser pintado, mas não tem ideia do fundo ainda. Então essas coisas vão conversando de uma forma muito natural e vão se encaixando. E a gente gosta dessa experimentação, de aqui nós termos usado várias tintas, uma sobrepondo a outra, criando essa textura. E nessa tela, por exemplo, você vê que é um outro sistema. E foram várias camadas de tinta que foram raspadas e chegou nesse resultado. Então, que isso também dialoga muito bem com nossa técnica, nosso trabalho, nossas colagens que a gente faz. A gente gosta desse experimento, assim, de experimentar técnicas novas, suportes que a gente nunca usou. Acho que isso a gente trouxe da rua, do universo de
Você encontrar aquela parede que ela é metade tijolo, metade madeira, mas você vai pintar do mesmo jeito. Também a necessidade de transformar isso em tridimensional. A gente vê uma escultura ali, que é o personagem de forma real, tridimensional, né? Sair do bidimensional para o tridimensional. Essa próxima sala, ela retrata bem o que a gente encontrou em todos esses anos de trabalho. Esse universo lúdico que a gente acredita. Que a gente descobriu ele lá atrás, o porquê das coisas, o porquê que a gente desenha, o porquê que a gente está aqui, o porquê de os dois fazer o mesmo desenho, o porquê de a gente ter nascido gêmeos. Então a gente encontrou esse universo que a gente acredita que chama Tríteres, que é de onde vêm esses desenhos, de onde vem esse universo. E essa sala ela mostra muito essa trajetória dessa descoberta de como foi encontrar esse estilo, como foi encontrar esse lugar. Qual foi a porta que a gente abriu que a gente viu esse lugar. E esses estudos de desenho passam por tudo isso. Primeiro tem o lance da necessidade, né, de você observar trabalhos dos amigos ou de artistas que você sempre admirou e entender que sempre existia uma originalidade ali. Então a gente quis buscar a nossa, assim, buscar o nosso caminho. E aí durante anos foi desenvolvendo uma maneira de mostrar isso, né? Esse aqui é um exemplo desse lugar. É como se fosse uma fotografia desse universo que a gente acredita. E uma coisa também que é importante, que eu acho que retrata bem essa época, é o fato da gente pegar um papel e escrever na mão. Essa caligrafia, esse desenho da caligrafia, vinha junto com a necessidade de juntar com o desenho. Então era um desenho contando essa história desse lugar, de onde veio esse lugar, onde é que ele é, como é que ele se formou. E da materialização desses pensamentos. É uma ligação muito forte com o lado espiritual nosso. É total espiritual. É onde a gente se encontra em paz, em harmonia, não só com a gente, mas com a família, com amigos, com o que a gente acredita. É o alicerce do nosso trabalho, Tríteres. É como se fosse a parte essencial de tudo que a gente faz. Como a exposição toda, ela tem uma referência muito grande na retrospectiva, nessa panorâmica do nosso trabalho, aqui ela tem alguns elementos que te remetem ao que aconteceu do lado de fora, assim. Né, do que acontece ainda. Do que acontece também. De trazer um pouco essa história que esse desenvolvimento do estilo e do trabalho que aconteceu na rua, que muitas das vezes a gente aprendeu assim na rua, e que a rua serviu para nós também como se fosse uma escola, né? Na verdade. Porque muitas das técnicas, dos improvisos, das dimensões, a gente aprendeu na rua. Aqui tem uns exemplos de alguns personagens que foram feitos e aí a gente conseguiu juntar uma série de trabalhos que foram feitos do lado de fora do museu, né, na rua, durante anos isso. Infelizmente, todos que aparecem nesse vídeo já não existem mais, já foram apagados por várias prefeituras. Mas tem umas coisas que é muito interessante de mostrar, é esse lado do improviso. Que às vezes você chegar em determinada parede para pintar, muitas vezes a gente não sabe onde vai pintar, a gente sai com as tintas e sai procurando o lugar. E às vezes você acha um lugar que você consegue usar também a superfície que lá já existe, conversar com o trabalho. No caso aqui, a gente tinha um trabalho aqui antigo e fez um novo em cima, que é a mesma coisa, um outro trabalho antigo e um novo. Conversa com essa história do tempo, do efêmero, né? Aqui você vê o cinza, que a prefeitura apagou e aí o desenho voltou de novo. Aqui tem um exemplo bacana disso, do cinza, né? De um personagem está pintado, ele é coberto de cinza, e a gente vai e refaz o trabalho. Esse trabalho é constante, assim, a gente fez muito isso, a gente continua fazendo.
Infelizmente, até hoje ainda existe essa campanha de pintar trabalhos de artistas na rua de cinza. Mas a ideia não é trazer a rua para cá, nunca foi. Reproduzir o que acontece na rua, essa não é a ideia. Essa é uma instalação com essa linguagem. Grafite para a gente é o que está na rua, que é feito no meio urbano de forma ilegal, você pegar suas tintas, sair na rua e pintar da maneira que você quiser, onde você quiser, e ninguém te fala onde, porquê e como. Aqui é um bom exemplo, vem ver. Aqui é uma foto de uns grafiteiros que entraram na linha do trem e pintaram o metrô. Foi feito um grafite no metrô, de forma completamente ilegal. São 4 artistas que foram lá e fizeram o trabalho dele. Aqui é uma releitura dessa fotografia, mas já entrando no universo lúdico, assim, no nosso universo. Então, a ideia surge de uma ação que aconteceu num pátio do metrô, e aqui uma releitura desse trabalho de uma forma completamente lúdica e mágica e diferente do que aconteceu na realidade. Então, isso aqui é uma pintura, né? A gente não chama isso de grafite. Agora, isso aqui é grafite. Isso é a ação deles é grafite. Esse trabalho aqui é uma instalação que também a gente remete muito a esse estudo nosso de caligrafia que a gente tem. A gente estuda caligrafia desde os anos 80. Tem um estilo mais tradicional, né? Aí tem o estilo cósmico, esse é cósmico, esse é cósmico, cósmico. Aí tem, esse também é cósmico. Isso é uma coisa que a gente sempre fez, desenhar a letra a gente sempre desenhou. É engraçado que ele não se repete. São que nem os personagens. Os personagens, por mais que a gente respeite esse mesmo estilo em todos, eles nunca se repetem. A gente nunca repetiu um personagem. O estilo é parecido, né? Mas não é o mesmo cara que está aqui, que está ali, que está ali, que está ali. Não é? Tem alguns trabalhos nossos também que a gente faz algumas parcerias. São poucas, né? Colaborações juntas. Colaboração. Esse é um trabalho interessante, que a gente fez em colaboração com um artista americano chamado Dozy Green e a Martha Cooper. Uma fotógrafa chamada Martha Cooper, que fez essa foto aqui em 82, 83, se não me engano, acho que 82. Ela fez essa foto. Esse que está aqui é o Dozy Green, esse artista que a gente trabalhou junto com ele aqui. A gente quis fazer uma releitura da fotografia dela e a gente pintou essa obra junto com ele. Não, o que é interessante dizer, assim, quando a gente era pequeno, a gente se influenciava pelo trabalho dele. Ele foi uma referência para nós, o Dozy Green. Era um cara que a gente olhava o trabalho dele e admirava muito pelo estilo que ele tinha, pelo que ele criou e o que ele desenvolveu, o que ele fez. E a gente teve influência dele, copiou coisas dele quando era moleque, e a gente pegou o nosso caminho, foi buscar nosso trabalho, nossa originalidade. E para nós foi muito feliz, foi muito interessante de fazer esse trabalho junto com ele, porque é um cara que nós tivemos influências, que nós copiamos quando era moleque, e que hoje você vê completamente a diferença de estilos, né? O estilo dele ali em cima e o nosso estilo aqui. E aí você vê que a gente buscou um caminho completamente diferente do dele, mas conversou muito bem os dois juntos. Mas cada um com sua linguagem, cada um com seu estilo. É o mesmo que acontece ali no fundo, o trabalho desse outro artista, Banksy. A gente quis também ter essa experiência de ter trabalhos completamente diferentes. Ele surgiu de uma forma muito orgânica, muito natural. E aí a gente misturou, a gente quis misturar e conseguiu, e acho que deu super certo, assim. O trabalho dele é muito do stencil, né? De utilizar stencils. E o nosso é muito do contorno, também dos stencils, das texturas que a gente faz. Mas é legal você ver essa linguagem, uma mais orgânica, a outra mais concreta juntos. São poucas colaborações que a gente fez na nossa trajetória, assim. Aqui são alguns exemplos de trabalhos feitos na rua, que já não existe mais também, já foi tudo apagado. Se a gente pensar como instalação, eu acho que a rua te permite muito isso, né? De você utilizar um espaço que já está pronto, ele já está lá, com essas coisas colocadinhas aqui,
né, o sapato no chão, Esses desenhos as roupas já estavam penduradas, na parede. os desenhos na parede já rabiscado com carvão que a pessoa que vivia aqui ou que vive utilizou para fazer comida. No mesmo momento ela pegou o carvão e desenhou aqui, e a gente interagir junto com isso. Algumas vezes a gente foi pintar e pintou junto com quem estava morando no lugar, de desenhar juntos. Isso acontece muito. Mas eu acho que esse diálogo com o urbano é muito, para nós, é muito importante como forma de desenvolvimento do trabalho. Legal, vocês tiveram chance aí de conhecer bastante do trabalho dos gêmeos, né? Eu vou abrir o chat de novo, permitir que vocês todos possam, inclusive, falar, não só por aqui, mas pelo chat, tá? Acho que, Lucielma, cadê? Lucielma tá aí, microfone? Oiê. Eu acho que fica muito claro quanto essa interferência da rua para o museu, né? Coisas que já não existem mais lá no contexto da rua e que o museu achou. Antes da Lucielma retomar e falar a missão, que isso é muito importante, eu estava olhando o chat durante o horário que a gente estava assistindo o vídeo e tem 4 perguntas de lá que eu gostaria de responder, tá? A primeira, esta é uma aula opcional? Não, não é. É uma aula obrigatória, ela vale falta para quem não está aqui. Então, se você pensar lá, você tem 6 aulas, vou citar o 7º ano meu, mas vale para a Amélia, vale para a Lu. O meu 7º ano, para quem não está aqui, já tem 2 faltas. Tranquilo? A não ser que não tenha acesso. Então, a gente tem aqueles poucos alunos que não têm acesso nenhum, então é justificável. Do contrário, e tem atividade para fazer, tem que assistir a aula depois, e aí é mais chato e pior. Mas não é uma aula opcional, como foi falado no chat, tá? É juntos? Sim, o 7º e o 6º ano vão fazer o trabalho todo, todas as oficinas juntos. Porém, cada sala compete dentro do seu limite com o seu professor. Então, a Lucielma vai competir com 7B, eu vou competir com 7A e com 7C, e a Amélia vai competir o 6º A, o 6º B, o 6º C e o 6º D. Ninguém, não vai competir todo mundo junto. Vamos catar todos os trabalhos, não vai funcionar assim. Então, até mesmo para valorizar, a sala tem que estar como um todo bastante integrada aqui. Eu acho que era isso, Lu, que tinha no chat aí que era preciso esclarecer. Passo a palavra. Beleza, Sam. Então, vocês viram, né, a exposição deles, parece que a obra deles está viva, parece que ela vai falar com a gente. Eu percebi isso, não sei se vocês conseguiram perceber, dessa obra falar com a gente, né? Então, a missão de vocês agora é essa. Agora, a missão de vocês é o quê? Nós vamos montar uma exposição, certo? Mas nós vamos montar uma exposição no Padlet. Padlet é como se fosse um mural virtual, é um mural virtual. Como nós não temos a oportunidade de montar uma exposição real lá na escola, né? Não tem como a gente levar todos esses objetos para lá, né? Por conta da condição da Covid, nós vamos montar essa exposição no Padlet, tá? Então, essa é a missão 4. A missão 4, escolher um objeto e vocês vão fazer um comentário sobre esse objeto em, no máximo, 5 linhas. Dá para fazer, né, galera? Lembrando que para o 7º ano não é uma atividade nova. Nós já participamos do Padlet o ano passado, vocês fizeram os memes do Ângelo Borto. E como é que vai funcionar isso aqui? Para quem estava o ano passado, vai lembrar. Eu vou pegar até o do Isaac como modelo. Você coloca seu nome e a sua série, você vai colocar aqui a imagem do objeto e vai escrever sobre ele, que era essa a proposta. Eu posso só escrever? Acho que, nesse caso, como é uma exposição, né, Lu, Amélia, tem que ter um objeto, né? Senão fica esquisito, a gente não tem como ver. Tem que ver a imagem e a escrita referente a essa imagem. Professora, a gente vai ter que pegar um objeto e colocar nesse Padlet aí?
Não, é a foto do objeto. É, você vai fotografar, no caso, que não tem como levar, Mas né? eu não sei mexer nesse Padlet. Mas, ó, No é Padlet. bem facinho, eu vou explicar para vocês. A gente vai compartilhar, e aí vai aparecer aqui assim, ó. Quando você entrar, vai ter a postagem de todo mundo. Vocês estão vendo eu mexendo aqui? Sim. Beleza? Sim. Ó, nessas inspirações que eu tô mexendo, tem a postagem de todo mundo. A hora que eu clico aqui, ó, no meio, desculpe, ó, fica mais fácil lá no início, ó. A hora que você clica aqui, a não ser que ele não esteja mais permitindo, ó. Desculpa, gente, eu vou trocar, porque esse não está mais permitindo acesso. Vou pegar os memes dos meninos aqui. Peraí, deixa eu compartilhar. A Heloísa vai colocar o gatinho Deixa eu dela. mudar minha tela de compartilhamento. Memes. Beleza. Aí Olha que vocês apareceu vão ali, escolher, né? avisa. Tá. Peraí, tá compartilhando. Apareceu. Eu não consegui fazer o meme ano passado. Pois é. O ano passado nós fizemos, não foi o fim do mundo, ó. Você vai vir aqui do lado e aí ele vai ter uma opção para você acrescentar a sua postagem. Eu acho que esse daqui também não permite mais, porque ele também já é velho. Mas vai estar permitindo. Aí você vai clicar aqui, quando vai aparecer um quadrinho vazio. Pode falar. No Classroom. Vai estar no Classroom. Vai estar o link dessa tela, como se fosse um painel. E aí a ideia é que você venha aqui e você afixe o seu. Então, ele vai estar aberto para isso. O que você vai fazer? Você vai colocar a imagem, a foto que você tirou do objeto e vai escrever sobre ela. Quem fez a missão 1? A missão 1 ou a 3? Alguém me corrige. É um, né, João? Quem fez a missão 1 já está com o trabalho feito, gente. A não ser que queira pegar outro, tá? Mas a gente vai gravar um videozinho. A gente vai gravar um videozinho, vai deixar junto com o Padlet para ensinar você como é que você coloca. Tá bom? O 7º ano não vai ter dificuldade, porque já fizeram isso. Mas, de qualquer forma, a postagem vai igual, então também vai ter um tutorialzinho lá. Tá sem som aí, gente? Não tá não, Stephanie. Tá, não. Tá pra mim. Quem levantou a mão? Fala. Stephanie tá sem som. Ô, Stephanie, você e seu som. Então, missão dada, a gente tem que encerrar a aula por causa do nosso horário. Eu quero saber quem quer falar, para falar super rapidinho. Professora, esse Padlet, sei lá o que, tem site também? Porque eu não posso baixar. É do Google, né? É do Google, é um site. Você vai entrar, a hora que você entrar, ele vai ter lá, criar o seu. Aí você vai colocar um desses quadrinhos. Tá vendo que aparece um monte de quadrinhos? Esse foi o William, esse foi a Júlia, esse aqui foi o Isaac, esse foi a Andressa, que colocou, a Nicole, que tá na sala. Ô, prof, o meu tá aí, na verdade. Olha o do Gustavo aqui. E não precisa ficar preocupada que precisa baixar. Vocês não vão baixar, tá? Vocês só vão entrar no link, vai colocar o que você já tirou a foto e vai comentar. É pronto. Como se fosse um é só mural, isso. vai aparecer a telinha para você acrescentar as coisas. Dá para mudar de cor. Vocês vão ver, Não vocês vão precisa curtir. baixar. É super facinho de mexer, tá bom? Mas a gente vai liberar um videozinho rapidinho explicando como fazer. Missão 4 dada. Eu só queria passar aqui o 7º ano rapidinho para liberar para sair. Posso, Lu, acabar a aula? Pode. Então, eu vou interromper a gravação. Agradeço pela presença de todos. Só quero falar